Português Suave na Rádio Observador, o melhor programa para quem quer falar bom português. E para isso temos de ter sempre aqui a ajuda do nosso especialista, o nosso linguista de serviço, Marco Neves. E estrela do TikTok, eu gosto sempre de referir também. Do TikTok, do Instagram. Onde ele está, é estrela. Sim, é estrela. Aqui ofusca bastante até. Sim, agora já não posso dizer nada. Bem-vindo, Marco. Bem-vindo. Como estás? Bem-vindo, Marco. Nada, obrigado. Olha, este é um episódio também especial, não é? Pois é. Como Deviam já entrar dissemos. tambores agora. Sim, exatamente. Um episódio prometido já. Sim, Já estamos prometido. a falar dele há 2 episódios, penso eu, ou não? Foi no Sim, último que por aí, nós por aí. falámos, já começámos a dizer que íamos começar a responder a todas as dúvidas que temos recebido no nosso famoso e-mail. Vais dizer. É isso, é exatamente. Português suave, com 2 S, o S de português, o S de suave. Sem acento circunflexo, @observador.pt. É para lá que pode e deve enviar todas as dúvidas. Vamos fazer neste episódio apenas, ao contrário dos outros, apenas um episódio dedicado às dúvidas dos nossos ouvintes, portanto não vamos ter as nossas habituais rubricas. Até porque temos aqui muitas dúvidas e não vamos responder a todas. É isso, não vamos responder a todas. Pedimos desculpa àqueles que não vamos conseguir atender, mas o doutor vai atender brevemente nos próximos episódios. É isso. Olha, Marco, vamos começar e temos aqui uma primeira dúvida. Vamos à dúvida do Nuno Batista, que nos pergunta como é que devemos dizer se é pagamos ou pagamos. Isto tem também aqui uma componente muito do regionalismo, não é? Eu sofro com isto, com os meus amigos. Com a sua alma de São João da Madeira já está aqui a... Assim, nós podemos dizer das duas maneiras, mesmo que têm significados diferentes. Nós pagamos no presente, nós pagamos no Exato, no mas aqui acho que é mais a questão no pretérito. Ou no presente, ou seja, a questão é da indistinção. Há muitas, e eu queria primeiro explicar o que é que acontece, porque é que acontece esta indistinção. E também no Brasil também acontece. Os brasileiros não distinguem estas duas formas. No norte de Portugal há uma tendência para não se distinguir, depende do falante. Na verdade, isto tem origem numa característica da nossa língua, é que nós tendemos a usar o A, aquilo que nós chamamos o A aberto, nas sílabas tónicas, e tendemos a usar o A, que nós chamamos A fechado, não é? Depois tem nomes diferentes, na sílaba átona. Portanto, dizemos sempre, ou seja, dizemos, por exemplo, pagamos, ou seja, o pá é a sílaba átona, é o A, gamos é a sílaba tónica, é o A. Há muito poucas situações em que nós conseguimos distinguir um significado da palavra por causa desta distinção. Esta é uma delas, é verdade. Para e para é outra delas. E há mais algumas quantas. Essa do para para mim precisava do acento. Isso é uma discussão sobre a cor ortográfica para outro episódio. Mas, por exemplo, nós todos dizemos, vamos imaginar, padeiro, que é uma das poucas palavras, ou uma das algumas palavras em que nós temos uma sílaba átona em que temos o A aberto. Se nós disséssemos padeiro, seria extraordinariamente esquisito, muito estranho, mas não mudava o significado. É isso que eu quero dizer. Ou seja, é muito raro nós termos uma palavra em que muda o significado por causa disso. Certo. E por isso a tendência da língua é para que estas duas vogais, que são duas vogais diferentes, apesar de serem representadas pela mesma letra, a nossa tendência é para usá-las simplesmente em situações diferentes, mas não distinguir o significado. E quando ela distingue, há uma série de zonas onde a tendência é para, digamos, descair para uma indistinção. Esta é a explicação por que razão é que no Brasil não se distingue, por que razão é que no Norte também a tendência é para não se distinguir, porque no Norte as vogais também tendem a ser um bocadinho mais abertas. Agora vão-me perguntar, então como é que se deve dizer? Eu acho que se a pessoa faz a distinção deve continuar a fazê-la. Claro. Mas também então não estou errado. Não. Agora, se o sotaque da pessoa leva a que haja essa indistinção, tal como também leva, como falámos no último episódio, a haver uma distinção entre o B e o V, eu diria, se uma pessoa do Sul quer continuar a dizer aos seus amigos do Norte para mudarem a sua fala, pode fazê-lo, mas a responsabilidade não é minha. E depois eu mando o episódio. Ficamos aqui alivados. Vamos a mais uma dúvida. Vamos a mais uma. Marido, mulher ou esposo, esposa? É uma dúvida do Carlos Machado. Como é que se deve dizer, não é? Exatamente. Cônjuge, como é que se deve... e está resolvido. Pois, exato. Que é uma palavra também para mim é das mais feias. Não gosto nada cônjuge. E é uma palavra realmente feia. Não aconselho nada que a pessoa diga que o meu cônjuge está à minha espera. Acho que isso é divórcio logo. É logo divórcio. Depois terá de usar a palavra num processo. Sim, exato. Mas... habitualmente numa igreja ou num registro civil, quando há um casamento, diz-se em geral marido e mulher. Há algumas pessoas que eu conheço que consideram que este uso de mulher para
digamos, aquilo que em inglês é wife, ou aquilo que é muito estranho, mas é uma característica do português. Nós temos este significado duplo para essa mulher. Esposa e esposa entra naquele mundo ou naquele campo do vermelho ou encarnado. Enterro ou funeral, ou seja, é uma questão social. Sim. Portanto, em certos grupos sociais é até visto como sendo muito respeitoso dizer esposa ou esposa. É mais eloquente, se calhar, claro. Não é? Em certas zonas talvez menos urbanas, ou em certas zonas parece que é uma palavra mais respeitosa, e depois há outras pessoas que consideram a palavra muito popular, muito popularucha, e que não querem usar. Também temos o mesmo caso com o pronome você, que é muito usado em muitas zonas até como forma de respeito, e por outras pessoas é considerado... O que é que eu posso dizer? Se não queremos arriscar problemas sociais, o marido e a mulher é o mais neutro. Agora, há pessoas que usam esposo também, como há pessoas que usam encarnado, outras que usam vermelho, outras que usam enterro, ou não sei se tem mais algum exemplo que se lembram assim de palavras sociais. Assim de repente não. Mas há muitas. Mas sim, o encarnado, neste caso nos jogos do Benfica, costumamos dizer os encarnados, por exemplo. Exatamente, depois o vermelho será associado. Em vez dos vermelhos. Há pessoas que consideram que o vermelho foi quase ou melhor, que o encarnado foi uma invenção do Estado Novo para evitar dizer vermelho, para não associar ao Partido Comunista. E havia de facto esta tendência para dizer vermelho encarnado em situações diferentes, mas a palavra encarnado já existia. Começou a ser mais popular nessa altura, mais usada. Popular, mais usada, vamos a mais uma dúvida, e esta aqui causa-me alguma comichão, vou dizer. Calma. Nada Calma. Aliás, um forte abraço para o nosso ouvinte Miguel Louro, que nos enviou esta dúvida, que é: podemos dizer apenas vou, ou podemos dizer a expressão eu vou ir? Pronto, agora, que não haja ataques cardíacos. O Marco a fazer aqui um gesto do género, tenham calma. Porque não, este é daqueles. Há algumas questões de português que as pessoas gostam de ouvir, concordam, não concordam. Há outras em que começa tudo a ir buscar as forquilhas. O que é que acontece aqui? Nós temos uma tendência. O eu vou ir é um exemplo de perífrase verbal. Tal como também, por exemplo, eu tenho tido. Eu tenho tido muitos aí já problemas. aparece mais. Eu tenho tido o uso do mesmo verbo como verbo auxiliar e como verbo principal. Portanto, não haveria supostamente nenhum problema em dizer eu vou ir, e aliás encontra-se noutras línguas a mesma construção. Aliás, nós também dizemos eu vou falar com o João, mas podia dizer eu falo com o João, não preciso ou eu falarei com o João. Agora, há que dizer que, precisamente porque neste caso, esta perífrase verbal, basta tirar uma das palavras e ficamos com um significado muito parecido, criou-se e os falantes é que mandam, tanto para o bem como para o mal. Claro. Criou-se uma sensação de, como é que eu ia dizer, de repúdio por esta expressão em muitas zonas do país. Eu, por exemplo, estou a dar uma aula a futuros tradutores, eu tenho de lhes dizer, não usem, eu vou ir numa tradução. Exato. Porque vamos ter problemas graves agora, se uma pessoa está entre amigos, mais uma vez, está na sua zona, se é normal usar isto na sua zona, não é propriamente um erro de português no que toca à lógica da gramática, porque a lógica da gramática permite usar o mesmo verbo como verbo principal e como verbo auxiliar, mesmo que até haja outra construção com o mesmo sentido. Há uma expressão parecida que nós até costumamos, pelo menos costumo dizer, que é às vezes quando se pergunta, então, está tudo bem? E há pessoas que dizem, vou indo. E aí, nesse caso, o repúdio não é tão grande, não sei se concordas. Também vou indo, vamos indo, que no fundo é duas vezes o verbo ir. O mesmo verbo está a ser usado também como verbo auxiliar e como verbo principal, e não há essa reação de repúdio que por vezes são irracionais. Há que dizer isto. Não é, ninguém se senta, bem, esta expressão não me faz muito sentido, a partir de agora vou repudiá-la. Claro. É uma reação natural. É a conjugação das duas. Se calhar as pessoas sentem que não soa tão bem, eu vou ir. Acho que se calhar o repúdio é por aí. Mas aqui ao lado usam-se e ninguém acha mal. Agora, quando este repúdio começa a aparecer, normalmente espalha-se com muita rapidez, porque todos nós sabemos, eu lembro-me que os meus pais diziam para não dizer isto quando eu era novo, ou a minha professora dizia-me sempre, não digas isso. E esta sensação de estar a contrariar algo que nós aprendemos na infância é muito forte e leva sempre à sensação de que estou a dizer uma coisa feia, para começar, e que estou a cair em pecado quase, mas isto não é um problema, é algo de todas as línguas. Todas as línguas têm esta sensação de pecado linguístico que está cá dentro. O problema é diferente de região para região, e isso é que leva a estes conflitos. Nós também eu acho que ninguém iria dizer, sei lá, eu ir vou.
não estou a dizer que isto está correto, atenção, estou a dizer, porque é que isto não cria o mesmo sentido? As pessoas dizem, isso não existe, mas riem-se, rimos. Porque é que não cria o mesmo repúdio? Porque lá está, não há diferença e por isso não há contacto com pessoas que estão a dizer isto de outra maneira e nem sequer temos de repudiar esta expressão. Vamos a mais uma dúvida do Armindo Seixas, o nosso ouvinte também, um abraço para ele. Dizemos a sério, à séria, podemos dizer das duas formas. Como esta é outra funciona? Das forquilhas. Quando eu não costumo usar a séria, porque cada pessoa tem o seu idioleto, que é uma palavra. Idioleto é o dialeto individual de cada um. Não do idiota, atenção. Mas individual, de cada pessoa, individual. Vou por aqui no nosso glossário. Sim, idioleto. Ou seja, eu não sei se já tínhamos falado desta palavra. Julgo que não, mas é uma palavra muito útil, porque a verdade é que se nós formos ver todas as palavras que cada pessoa usa, se fizéssemos assim um círculo à volta, não havia nenhum círculo igual das palavras da construção de todos nós. E se calhar até inventamos. Eu, por exemplo, eu sei que na minha família, lá em casa, nós temos algumas palavras que são inventadas, que surgiram, por exemplo, muito da forma como nós, quando éramos crianças, dizíamos mal. A minha irmã dizia mal algumas palavrinhas quando era pequena. Eu tenho aqui uma que diz-se encertar, sim. Mas em minha casa diz-se enxertar, não sei porquê. Mas na minha casa também se diz enxertar. Pronto. Mas são palavras mais populares que também mudam mais, porque nós estamos mais à vontade, não estamos naquela situação mais formal em que vamos usar. Mas sabes que eu só descobri isso há pouco tempo, porque fui à casa de alguém e isso veio à baila e eu fiquei do género, mas eu sempre disse enxertar. Porquê que é encertar? Já falámos aqui daquelas da palavra que são as palavras que são da nossa terra e que nós só descobrimos que não são gerais depois. Os grupos de amigos têm dialetos próprios. Penso que já falámos disso. Cada pessoa tem dialetos próprios, cada casal também tem isso. Não sei se, ou seja, tem palavras que têm aquele sentido próprio dentro daquela relação e por isso cada pessoa é diferente. Isto tudo para dizer o quê? Que haverá certamente pessoas que vão dizer à séria e outras que vão dizer isso não faz sentido nenhum, já temos o a sério, mas é uma construção muito típica do português que provavelmente vem de algo como à moda, por exemplo, à moda a moda do Porto. Ou à maneira francesa, dizemos à francesa, à grande e à francesa. À maneira grande, dizemos à grande, à francesa, à portuguesa. Ele está a fazer isto à espanhola. Está a fazer portanto, este qualquer coisa que se torna feminino é uma construção perfeitamente normal do português. Tem um toque muito popular, não é tanto popular, que eu quero dizer, muito informal. Certo. Portanto, mais uma vez, eu sei que isto pode desiludir algumas pessoas, não é uma questão de gramatical, é uma questão mesmo de gosto pessoal, e eu admito que eu não gosto da expressão, à séria, pessoalmente, mas e digo a sério, mas é só isso que eu posso dizer. Vamos avançar e temos mesmo de acelerar. Vamos aqui pegar noutra expressão que vem da nossa ouvinte e aqui vamos fazer aqui uma interpretação. O mail é genial, eu devo dizer. Os parabéns para este ouvinte, porque o mail deste ouvinte, ou deste ouvinte, é Take It Isa. Take It Isa. Portanto, eu acredito que se chame Isa, ou Isabel, ou... Não sei, ela pode Isaura, ou Pedro, e achou que o nome era interessante. Cada e, portanto, sabe, este nosso ouvinte, ou esta nossa ouvinte, Take It Isa, pega na expressão Isabelinha não faças miolos, porque diz que mais tarde percebeu que os lisboetas, neste caso ao que refere este ouvinte, não dizem miolos, mas sim migalhas. Ou seja, Isabelinha, ou não faças migalhas. Eu, por acaso, sempre ouvi miolos. Não é uma expressão que uso muito, mas sempre ouvi miolos. Eu ouvi as duas. O que é que está certo? Miolos, não, que é mesmo uma questão regional de cada um. Este ouvinte diz que é do Alentejo, pelo menos diz mães alentejanas dá nisto. Portanto... Mas, por exemplo, no vosso caso, digam lá em que região é que ouviam miolos. Miolos eu sempre ouvi aqui na região de Lisboa. Também. Eu venho de Peniche, como acho que já disse, e sempre usei migalhas, curiosamente. Migalhas, uau! Miolos eram digamos, o cérebro. Sim, claro. Mas nós lá em cima, no norte, pelo menos isto acontece, o miolo do pão. Não sei se tem aqui alguma ligação ou não. O miolo faz migalhas. No caso faz migalhas. Exato. E no vosso caso faria miolos, é isso? Pois, sim. Mas é uma questão só de regionalismo. Mas é curioso porque eu nunca... Apesar de gostar da língua portuguesa, como acho que se nota. Não, até agora nunca reparámos. Vou repetir a tua frase, porque eu nunca tinha reparado nesta diferença e os ouvintes também ensinam, não é? Sim, ora bem. Aqui todos para aprender. Um beijinho aqui para a Isa, creio eu. Acho que deu-nos aqui uma pista, é uma mãe. Portanto,
portanto, mães alentejanas dá nisto, portanto é capaz de ser uma senhora. Agora resta saber o nome. Um abraço e um beijinho para todos aqueles que nos... Ou será que ela tem uma mãe alentejana? Ou se calhar tem uma mãe alentejana, exato. Bem, fica o mistério. Obrigado a todos aqueles que nos enviaram o e-mail com as dúvidas. Obviamente que vamos dar resposta nos próximos episódios a mais. São muitas dúvidas e ainda bem, ficamos mesmo muito felizes por isso. Queríamos apenas destacar muito rapidamente, Marco, mesmo para fechar, não é propriamente uma dúvida, mas queríamos aqui destacar o grande e-mail, e aqui grande é mesmo a expressão porque é muito extenso, o e-mail da nossa ouvinte, o e-mail genial da ouvinte Ana Lúcia Reis, que é professora no Departamento de Línguas e Literaturas Românticas da Universidade de Oviedo. É Românicas, exatamente. Universidade de Oviedo nas Astúrias. É um grande e-mail que nos liga novamente à Espanha, não é, Marco? Nuestros hermanos. Nós até podíamos quase ler o e-mail num episódio, não vamos fazer isso agora, sim. Mas é um e-mail que fala da ligação ao galego, da AUGA também, fala de um livro que tem agora há alguns anos, 2019, salvo erro, de Fernando Venâncio, com quem eu converso muitas vezes, que é um livro Assim Nasceu uma Língua, que conta a história da nossa língua, como ela nasceu daquilo que Fernando Venâncio chama galego. Nós, se calhar, habitualmente chamamos galego-português para não parecer que não é português, e essa é uma questão também interessante. E ela pergunta a certa altura, e isto, só para responder rapidamente, se Afonso Henriques diria galego. A verdade é que nós não temos nenhum registro escrito que se conheça de Afonso Henriques, que provavelmente até seria analfabeto. Não saberia escrever. Os reis na altura não precisavam disso, não é? Eu diria que ele quase certeza diria que a sua língua era linguagem. Ele falava linguagem com as outras pessoas. O que é isso de falar linguagem? Linguagem basicamente havia o latim da escrita, e as pessoas já tinham noção de que estavam a falar outra coisa que não era latim, e chamavam a isto linguagem. Só muito depois é que começaram a dizer que era a linguagem portuguesa, a linguagem castelhana, começou a haver esta noção de que havia uma divisão. Já se sabia que não era latim, mas não havia um nome propriamente. E nós hoje olhamos para trás e dizemos, eles já falavam galaico ou português, mas para eles aquilo não era ainda uma língua. Certo. Falavam essa língua muito bem, como qualquer língua, não tinham ainda um nome, não tinham essa noção de uma língua autónoma. Muito bem. Foi um episódio muito especial, só com os nossos ouvintes. Parece que eles se sentaram todos aqui connosco à mesa. É isso. Venham mais. E venham mais. Mandem as vossas dúvidas para portuguesuave@observador.pt com a explicação do André Maia. 2 S, sem acento circunflexo. 2 S, um de cada palavra. Exatamente. Muito bem. Estamos de volta para a semana. Sempre com o Marco Neves. Até para a semana, Marco.